Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um ISTV segunda edição. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho, chegamos a mais um final de semana e agora nós vamos às 11 horas e 30 minutos a mais os destaques desta edição. Entidades questionam o prefeito de Ubatuba sobre criação de conselho. Vazamento de dados da Operação Prelúdio surpreende vereadores em Ilhabela. Festival Guarani Cultural acontece neste final de semana em Ubatuba. Policiais da Rocan prendem homem por tráfico de drogas no bairro Barranco Alto. Planeta registra temperaturas mais altas dos últimos 2000 anos. E aí a gente vai ficar por dentro também da previsão do tempo, condição das balsas e muito mais a partir de agora. No ar, ISTV, segunda edição. Entidades questionam Sato sobre criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento em Ubatuba. A criação do Conselho Mundial de Desenvolvimento em Ubatuba está causando muita polêmica na cidade. O Conselho deverá aprovar o novo plano diretor do município, que estuda a verticalização em algumas praias da cidade. Ambientalistas e empresários do setor turístico alegam que o Conselho foi criado sem seguir os procedimentos determinados pela Constituição Federal, ou seja, não teria havido publicidade, convocação e nem audiências públicas. Boa parte da sociedade civil organizada só tomou conhecimento da criação do Conselho 6 meses após a sua aprovação pela Câmara dos Vereadores e a lei foi aprovada no dia 20 de dezembro, mas não foi tornada pública e nem divulgada em um mês após a posse dos conselheiros indicados pela Prefeitura, ocorrida em junho. Entidades ambientalistas vão questionar o prefeito Délcio Sato com cópia ao Ministério Público de Ubatuba, solicitando que ele reveja a criação do Conselho e amplie a participação de mais segmentos da sociedade civil nas discussões do plano diretor. O secretário de Urbanismo, César Abud, que coordena as questões relacionadas ao Conselho de Desenvolvimento e o Plano Diretor, informou através da assessoria de imprensa da Prefeitura que o Conselho formado não se trata do Conselho que irá acompanhar o Plano Diretor, que ainda não foi instituído oficialmente. Ainda com notícias de Ubatuba, a Prefeitura e CDHU anunciam entrega de 376 apartamentos destinados a famílias em áreas de risco e preservação ambiental. O prefeito de Ubatuba, Délcio José Sato, do PSD, recebeu na última quarta-feira, em seu gabinete, a visita do presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, Eduardo Velucci. Eles definiram que a entrega dos 376 apartamentos do empreendimento habitacional denominado Ubatuba G, na região oeste, será no mês de setembro. O empreendimento está em fase de acabamento e deverá ser ocupado por famílias que habitam atualmente em área de risco ou de preservação ambiental. A reunião foi seguida de vistoria no local, que fica no bairro da Mara Funda. As unidades habitacionais são destinadas ao ressarcimento, ou melhor, ao ressentamento de famílias residentes na zona do amortecimento do parque, e a CDHU, em parceria com as Secretarias da Assistência Social e da Habitação e ainda a Defesa Civil, vem realizando o cadastramento de famílias moradoras em núcleos situados no Parque Estadual da Serra do Mar e na região norte do município, assim como na Sesmaria, Cachoeira dos Macacos e Vale do Sol. Vazamento de supostos dados da Operação Prelúdio surpreende vereadores em Ilhabela. Vazamentos de supostos dados da Operação Prelúdio 2, que vem sendo investigada em sigilo pela Polícia Federal e que resultou no afastamento do ex-prefeito Márcio Tenório da Prefeitura de Ilhabela, surpreendeu 3 vereadores da ilha, deixando-os em situação bem delicada politicamente. Os dados envolvendo os vereadores vazaram no fim de semana nas redes sociais. 2 dos 3 vereadores envolvidos trataram de explicar que não procedem as supostas acusações e que aguardam com tranquilidade as investigações. A Operação Prelúdio 2 ocorreu no dia 14 de maio em Ilhabela para apurar os crimes de fraude à licitação, superfaturamento de preços, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e associação criminosa.
A Operação Prelúdio 2, deflagrada em Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba pela Polícia Federal, afastou o prefeito Márcio Tenório do cargo e outros 4 funcionários da Prefeitura da ilha. Abriu investigações sobre 2 vereadores da cidade e prendeu 3 pessoas em Ilhabela, Caraguá e São Sebastião. Um total de 90 policiais federais de São Sebastião, Campinas, Santo André e Santos cumpriu 21 mandados na busca e apreensão e 3 mandados de prisão e seus mandados de afastamento de função pública. Na ocasião, os policiais federais estiveram na Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal. Na Câmara, os policiais levaram documentos e computadores de vereadores e funcionários. No balanço final da operação, no dia 14, na sede da Polícia Federal, foi informado que existem suspeitas sobre alguns agentes políticos que teriam recebido dinheiro por parte do empresário Adriano Pereira, preso pela Polícia Federal em sua casa em Ilhabela. A operação continua sendo investigada em sigilo. No fim de semana, surgiram nas redes sociais documentos relativos à operação realizada na ilha e com destaque a um documento supostamente do Ministério Público de Ilhabela, onde aparecem os nomes de pessoas, e entre elas 3 vereadores, que teriam recebido dinheiro do empresário, que permanece preso em uma unidade de Tremembé, no Vale do Paraíba. Festival Guarani Cultural acontece neste final de semana em Ubatuba. A 4ª edição do Festival Guarani Cultural acontece de hoje a domingo em Ubatuba com o objetivo de estimular, desenvolver e divulgar a produção artística local, além de destacar a capacidade criativa e produtiva do setor artístico no município. A programação contará com apresentações artísticas, exposições e a Feira das Artes, além da realização do Fórum de Saberes Artesanais. O encontro proposto pelo Conselho de Política Cultural de Ubatuba acordará por meio de vivências, oficinas, mesas redondas e exposições à identidade cultural, sustentabilidade e design contemporâneo com os nossos saberes manuais. O espaço para expositores na Feira das Artes é destinado exclusivamente para artistas que estiverem devidamente cadastrados nos setores da Fundarte ou fizerem parte de grupos artísticos autônomos devidamente reconhecidos pela Fundação. Artistas que ainda não estiveram cadastrados em algum grupo setorial ou inscritos na SUTACO, que é a Subsecretaria do Trabalho Artesanal das Comunidades, deverão realizar inscrições prévias. São 11h38, nós vamos agora à primeira pausa aqui no ISTV segunda edição de hoje, mas voltamos já já com muito mais informações, além de previsão do tempo, condição das balsas, e você já sabe que tem muito mais coisa por aqui, tá certo? Então eu digo a você, não sai daí não, porque eu volto já já, é lá e cá. São 11h40, estamos de volta ao vivo para 30 cidades do município do estado de São Paulo com o ISTV segunda edição. Se você quer fazer parte da nossa história, já sabe, né? Redes sociais, tem muita coisa legal, mas que a gente comenta daqui a pouco, porque agora eu sigo com a nossa pauta por aqui. Policiais da Rocan prendem homem por tráfico de drogas no Barranco Alto, em Caraguatatuba. Policiais militares da Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas prenderam na noite desta quarta-feira um homem por tráfico de drogas no Barranco Alto, zona sul de Caraguatatuba. Eles faziam o patrulhamento no bairro quando depararam com um indivíduo em atitude suspeita. Durante a busca pessoal, a equipe encontrou uma bucha de maconha e dinheiro. Em seguida, o homem confessou onde havia mais drogas escondidas. Foram apreendidos no total R$ 136 em dinheiro, 57 gramas de cocaína, 79 gramas de crack e 37 gramas de maconha. O indivíduo foi levado para a delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça. Polícia Civil de Caraguatatuba prende 7 homens procurados por violência doméstica. Uma operação realizada pela Delegacia da Mulher de Caraguatatuba na última quarta-feira resultou na prisão de 7 homens denunciados por violência doméstica. A operação foi coordenada pelo delegado Leandro Reis da Silva, titular da Delegacia da Mulher. Com mandados de prisão expedidos pela Justiça Local, os investigadores Juliana Gonçalves, Márcio Cândia e André Siqueira conseguiram localizar e remover até a delegacia 7 dos procurados.
Na delegacia, foram comunicados de que respondem por regime criminal aberto e que devem respeitar as determinações da Justiça, entre elas, não se aproximarem das vítimas, não frequentarem bares nos finais de semana e nem deixar a cidade sem prévia autorização da Justiça. Os homens foram informados de que, se desrespeitarem essas normas por determinação judicial, serão presos em flagrante. Todos assinaram os termos e se comprometeram a respeitar as determinações da Justiça. A operação terá continuidade em vários bairros da cidade. Alguns dos mandados não foram cumpridos e nesta quarta-feira, dia 24, porque os homens procurados teriam se evadido dos locais em que residem. Eu gostaria até de fazer uma parte, porque eu comento sempre a respeito, principalmente dessa questão, quando se fala da determinação de manter uma distância das supostas vítimas, ou melhor, das vítimas efetivamente. É um risco muito grande. Eu fico muito preocupado quando apenas se determina o afastamento. Será que isso se cumpre? E um afastamento físico impede que, por exemplo, uma bala seja atingida? Eu não sei, eu acho que a gente precisaria rever alguns desses pontos, né? Porque só determinar isso, ok, espero que funcione. Cubatão disponibiliza disque denúncia contra maus tratos e abandono de animais. Um disque denúncia contra maus tratos e abandono de animais começa a funcionar começou já a funcionar a partir da última quarta-feira em Cubatão. A iniciativa é da Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde. O serviço contará com uma veterinária do Serviço de Controle de Zoonoses para atender as denúncias por meio do telefone 0800 12 16 246, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. A averiguação se dará um prazo de até 48 horas e as sanções começam com notificações e podem chegar a multas e até prisão. Como parâmetro, serão utilizadas as definições do Conselho Federal de Medicina Veterinária para maus tratos, crueldade e abuso, incluindo também agravantes e reincidência. A denúncia poderá ser feita sob sigilo, falsa denúncia é crime, vale a pena lembrar, hein? E com um número de protocolo. O serviço de zoonoses não aceita denúncias por redes sociais. O 0800 é o único canal oficial para essa ação. Agora, só relembrando e retomando, né? Não vamos fazer denúncias falsas, como vocês acabaram de ouvir. Realmente isso é crime, além de tomar um tempo danado das autoridades, polícia e afins. São 11 horas e 44 minutos, nós vamos agora a mais uma pausa aqui no ISTV segunda edição, mas voltamos já, é muito rápido mesmo, então não sai daí não, porque é laica. De volta com o ISTV segunda edição, são 11 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo para 30 municípios do estado de São Paulo e aqui no Litoral Norte você pode sintonizar através do 44.1 e também no Litoral Sul através do 36.1. Além disso, você tem outras formas de acompanhar a nossa programação por aqui, como a gente sempre informa. Por exemplo, o nosso novo site, aliás, um site novinho em folha para você, o www.istv.com.br. Lá você vai encontrar toda a nossa programação, inclusive acompanhar essa programação ao vivo, basta clicar na abinha lá ao vivo e você vai acompanhar. Por enquanto, o nosso aplicativo está em fase de reformulação e em breve você terá novidades, mas tudo o que você encontrava por lá agora você encontra no site também. Então acompanhe e faça parte da nossa história, aproveitando também o nosso WhatsApp. Se aí no seu bairro você tem alguma coisa que queira fazer com que se torne notícia aqui na ISTV, como por exemplo alguma denúncia, algo que você queira mostrar para os nossos telespectadores, basta utilizar o nosso WhatsApp, que é o 12 982 87 21 10, e nós vamos então noticiar por aqui. Obviamente que passará pelo crivo da nossa diretoria para podermos colocar no ar. Agora, se você for mandar imagens, você pode mandar fotografias ou até mesmo vídeos, e aí eu peço a você, faça com o celular na horizontal, que assim nós podemos aproveitar melhor as imagens por aqui. Então você vê como você é importante para nós aqui? Basta prestar atenção na nossa programação, feita com muito carinho, com muito cuidado, trazendo de volta grandes sucessos do passado, séries clássicas, filmes maravilhosos e que você encontra só aqui na ISTV. Então não perca isso não, e mais do que isso, venha junto, porque você é muito importante para nós por aqui. Planeta registra temperaturas mais altas dos últimos 2000 anos. As temperaturas no mundo nunca subiram tão rapidamente nos últimos 2000 anos quanto atualmente.
É o que mostram 2 estudos divulgados essa semana que usaram dados de temperatura compilados de cerca de 700 indicadores, incluindo anéis de crescimento de árvores, núcleos de gelo, sedimentos de lagos de corais, bem como termômetros modernos. O primeiro estudo, publicado na revista Nature, destaca que durante a pequena era glacial, do ano de 1300 a 1850, apesar de ter sido registrado um frio extremo na Europa e nos Estados Unidos, não ocorreu o mesmo em todo o planeta. Um segundo artigo da revista examina a média das variações de temperatura em períodos curtos de várias décadas e conclui que em nenhum momento, desde o início da era cristã, as temperaturas subiram tão rapidamente como no fim do século XX. É de se preocupar muito, né? Inclusive, até veja só, a frente fria terá chuva para o fim de semana. É muito engraçado, né? Subiu tanto a temperatura, mas nós estamos aí às vésperas de uma frente fria que trará chuva para esse final de semana. Hoje o dia promete ser de muito sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva ainda e a temperatura deve ter mínima de 15 graus. A previsão para o fim de semana é que as temperaturas diminuam mais ainda, com possibilidades aí sim de chuva. Amanhã, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Durante a noite, há possibilidades de garoa. Os termômetros devem ficar ali entre os 25 graus de máxima e 16 de mínima. Já no domingo, o dia promete ser chuvoso. São 11 horas e 55 minutos, nós vamos dando sequência à nossa pauta aqui no ISTV segunda edição, dizendo que operadores propõem novo acesso rodoviário ao Porto de Santos. O Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, o SOPESP, pedirá ao governo do estado a remodelação de uma via que poderá servir como um novo acesso ao Porto de Santos. Trata-se de um trecho de cerca de 5 quilômetros da SP-048 que não está contemplado nas obras da entrada da cidade. A questão foi encaminhada ao governo do estado por meio do Conselho de Autoridade Portuária, o CAP de Santos, e a expectativa é de que seja necessária a remodelação da via e uma reforma estrutural na ponte que atravessa o Rio Casqueiro. De acordo com o presidente do SOPESP, João Almeida, um trecho dessa via faz parte das intervenções que já estão sendo realizadas na entrada da cidade. Porém, ela só vai até o bairro Piratininga. Segundo o secretário de Logística e Transportes de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, o trecho citado pelo SOPESP está fora da área de concessão da Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Exposição Orques, os incríveis gigantes e atração em Caraguá. A era medieval invadiu Caraguatatuba com a exposição de orques, ogros gigantes, que pode ser visitada até o dia 28 de agosto, portanto, domingo agora. São esculturas gigantes de ogros que faziam o público pelo tamanho, que fascinam o público pelo tamanho e veracidade das réplicas. Ao todo, são 5 esculturas cuidadosamente desenvolvidas para expressar toda a robustez das criaturas medievais com características e temperamentos diferenciados. Os personagens chegam a medir mais de 5 metros de altura. Todos eles são feitos inteiramente em fibra de vidro e com acabamento imitando pele como massa plástica. A técnica extremamente realista é de impressionar. Os olhos foram confeccionados com resina de cristal e tem movimento controlado por timer, e os cabelos foram feitos exclusivamente para cada escultura com fios importados. Os orques prometem chamar a atenção dos adultos e crianças pela estrutura e figurino. A mostra também tem uma área interativa com atividades para crianças como arco e flecha e boliche medieval, que funciona das 12 horas às 22 e a entrada é franca. O evento acontece na Avenida José Herculano, número 1086. São 11 horas e 57 minutos, você está no ISTV segunda edição, aqui você fica em forma com a notícia, em passo a passo com ela. Nós atualizamos todas as notícias, que começa às 7 da manhã com a Alete no primeira edição e segue durante todo o dia. Mas você pode acompanhar ainda tudo isso nas nossas redes sociais, aqui no Litoral Norte, por exemplo, facebook.com/ISTV Litoral Norte. Ali você vai ter todas as notícias que foram aqui pela manhã, elas vão para as nossas redes sociais e você pode acompanhar em tempo real. Então, não perca tempo não e continue sempre conosco por aqui. São 11 horas e 58 minutos. Eu quero agora chamar a sua atenção para uma notícia não muito agradável. Nós vamos encerrar já o nosso ISTV segunda edição e falando de uma situação bastante
triste para quem conheceu, porque morre o presidente da Fundarte em Ubatuba. O Pedro Paulo Teixeira Pinto faleceu na madrugada desta sexta-feira. Ele era nascido em São Paulo no dia 19 de outubro de 1939 e foi ex-prefeito de Ubatuba de 1983 a 1988 e também o responsável pela criação da Fundarte em 1987. Em 2017, iniciou sua terceira passagem pela instituição. A primeira foi como assessor cultural entre 2001 e 2002 e a segunda foi como presidente no período de 2007 a 2012. Pedro Paulo deixa 2 filhos. O velório acontece na Câmara Municipal e o sepultamento está previsto para as 16h30 no cemitério Santa Cruz, no centro da cidade. O município decreta luta oficial de 3 dias e ponto facultativo a partir das 13 horas desta sexta-feira, encerrando o expediente em todo o serviço público municipal, exceto os serviços essenciais nas áreas de educação e saúde. Pedro Paulo era realmente um defensor da arte e da cultura, ele brigou muito em Ubatuba para que a Fundarte fosse o que ela é hoje, uma fundação realmente voltada para a arte e cultura, principalmente para aqueles que ainda não estão, que ainda se mantêm no anonimato, que ainda não atingiram a grandiosidade de um artista profissional. Por isso, a gente deixa aqui os nossos sentimentos a toda a família e vamos em frente, porque essa é a vida, tá certo? São 11h59, eu já vou me despedindo de você, desejando um excelente final de semana, que seja realmente de muito proveito. E na segunda-feira, às 11h30, nós temos um encontro marcado aqui no ISTV segunda edição, mas lembrando que hoje à tarde ainda tem o Jornal Regional e na segunda pela manhã, às 7 horas, você tem um encontro também com a Alete aqui na ISTV, tá certo? Um grande abraço e até segunda-feira.